TV Estadão recebe hoje Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais da SPM, da FACAMP e das Faculdades Rio Branco, para comentar a vitória do Donald Trump ontem na eleição americana. Pedro, boa tarde. Eu queria saber até que ponto a vitória do Trump ele vai conseguir implementar todas as propostas polêmicas que ele fez ao longo da campanha. Boa tarde, Luiz. Bom, entre o que o candidato promete e o que ele realiza, né, sempre tem uma distância. Se você pegar o próprio Trump pré-candidato, quando ele ainda disputava as prévias do Partido Republicano, ele é um Trump ainda mais radical. E ele vai gradativamente se moderando a partir do momento que ele começa a disputar com a Hillary Clinton. Uma vez sentando na Casa Branca, a situação é outra, porque você tem o Departamento de Estado americano, a burocracia que vai se impor, o staff que ele vai ter ali, enfim, assessores, e obviamente ele tem que negociar com o legislativo, que embora tenha vencido aí o partido dele, os republicanos ganharam nas duas casas, tanto no Senado como na Câmara, ele é meio outsider dentro do partido, né? Ele se impôs sobre a máquina do partido. Então o líder da Câmara, por exemplo, o speaker lá, o Paul Ryan, que é o líder dos republicanos na Câmara, claramente teve uma briga pública com ele nessas eleições, não apoiou ele. Enfim, então, entre o que o sujeito diz e o que ele fala e o que ele faz realmente, há geralmente uma distância razoável. E até que ponto preocupa o apoio de facções extremistas dentro do establishment político americano? Por exemplo, tem gente ligada ao Ku Klux Klan, que apoia o Trump, que saiu até no jornal, que foi uma polêmica que ele teve que negar. Até que ponto isso pode prejudicar ele ao longo da presidência? Isso é bastante preocupante, porque o Trump é um candidato que se mostrou com um claro perfil xenófobo, misógino, racista, né? Quer dizer, ele tem declarações estapafúrdias desde a construção de um muro na fronteira com o México, que o México vai pagar, inclusive, não são os Estados Unidos que vão pagar, declarações do tipo de deportar imediatamente 11 milhões de imigrantes latinos, declarações do tipo de, pura e simplesmente, proibir a entrada de muçulmanos dentro dos Estados Unidos durante o período que ele for presidente, aumentando a islamofobia que é crescente no mundo, declarações do tipo de legalização da tortura. Então, quer dizer, o apoio público da Ku Klux Klan, como você toca aí, muito bem, né? Que ele, inclusive, quando teve o apoio, não rejeitou de imediato. Houve uma pressão da opinião pública para depois ele se manifestar no Twitter, então pegou muito mal para ele naquele momento. Então ele tem um discurso que alimenta muito ódio, né? Então em um momento em que a sociedade americana está muito polarizada, está muito dividida, né? Como a imprensa americana tem tratado, parece que a costura que ligava a sociedade foi rasgada. O discurso dele não é unificador, não é pacificador, é o discurso do nós contra o eles, de arrumar um inimigo e identificar esse inimigo. É muito preocupante. E falando um pouco mais do cenário internacional, né? Os Estados Unidos é o país mais importante do mundo e tem aí diversas implicações nas relações internacionais. Eu queria dedicar um tempinho a cada região aí para você analisar como implicaria a vitória do Trump nesses países, nessas regiões do mundo. Por exemplo, na Ásia, para começar pela Ásia, questão coreana, Coreia do Norte, Coreia do Sul e China. Como seria um governo Trump em relação a esses países? Bom, o Trump tem uma proposta de política externa, sempre na condicional, não significa que ele vai realizar, né? Mas se ele for na linha do que ele disse, ele tem uma proposta de política externa muito isolacionista. Então o que ele quer fazer? Ele quer tirar os Estados Unidos do mundo, né? Ou seja, é voltar para casa, né? É se preocupar com os problemas internos, com a recuperação econômica, com a criação de empregos de qualidade. Isso significa os Estados Unidos menos atuantes. Fora, né? Um dos Estados Unidos menos atuante no sistema internacional significa espaços. Quer dizer, em política internacional, a gente sempre discute isso com os alunos, não existe vácuo de poder. Se um sai, outro entra. Quem vai entrar? Obviamente, quem vai entrar são as potências não ocidentais. A Rússia e a China, que de certa maneira estão comemorando a vitória dele, era um candidato preferido deles em relação a Hillary Clinton. Então, especificamente ali naquelas regiões onde são na Europa Oriental, onde são as ex-colônias ou ex-satélites da União Soviética, né, ex-países integrantes da União Soviética, a Rússia deve estender os seus tentáculos, como já vem fazendo, inclusive há algum tempo, na Guerra da Geórgia em 2002, na anexação da Crimeia em 2014, agora já estendendo para o Oriente Médio, na Guerra Civil da Síria, quando eles entram ativamente em 2015, constroem base aérea com a anuência do Bashar al-Assad, o presidente sírio. Então, essas relações são muito interessantes da gente ver. E com relação ao Irã, né, o Trump deu declarações de se aproximar bastante de Israel, que é um aliado estratégico dos Estados Unidos naquela região, quase que incondicional.
condicional, e há um acordo nuclear que o presidente Obama desenvolve com o Irã, muito importante, que corre risco agora de sofrer um processo regressivo. Tá, e o Putin teve essa polêmica ao longo da eleição, do Trump supostamente ser próximo do Putin preferir ele a Hillary. Essa questão Estados Unidos versus Rússia, como fica? Então, essa é a grande questão agora, né? O Trump, de maneira bastante inusitada, eu diria, ele elogiou o Putin algumas vezes, disse que admira o Putin, que é um grande negociador, né? Um homem inteligente, né? E, enfim, ele deu algumas declarações que vão nesse sentido. O grande jogo mesmo é essa política que o Trump anuncia de ser uma política isolacionista, de voltar para casa. Isso vai abrir espaço para o Putin, né? Que mesmo com a política do governo Obama, que não é uma política isolacionista, não é uma política tão assertiva quanto a dos falcões republicanos do Bush, mas não é uma política isolacionista, o Putin já ganhou espaço, né? Vamos pensar nesse caso aqui. A Crimeia foi dormir ucraniana e acordou russa, né? Então, quer dizer, se você der espaço para o Putin continuar expandindo os seus interesses, não tenha dúvida que no jogo do poder ele vai fazer isso. Tá, eu tenho mais duas perguntas. A primeira é, ao longo da madrugada, diversos líderes de extrema-direita da Europa, o Geert Wilders na Holanda, Marine Le Pen na França, congratularam o Trump pela vitória. No médio prazo, essa extrema-direita nacionalista e populista europeia, na Europa Ocidental, ganha força? Essa é uma pergunta muito boa, Luiz, porque nós temos visto isso de maneira sistêmica, global, né? Se a gente pensar agora, o Brexit é um exemplo disso. A Inglaterra saindo da União Europeia. A Marine Le Pen, que lidera as pesquisas hoje, e as eleições são ano que vem para presidente na França, ela está na frente do Sarkozy, de todos os candidatos. Ela tem duas propostas imediatas de política externa. A primeira é tirar a França da União Europeia. Ela comemorou o Brexit e disse que a França vai ser o próximo. E a segunda é construir um muro, separando a França para conter a crise migratória, um muro como o Trump prometeu. Então, quer dizer, ao contrário do que a gente imaginava nos anos 90, né, de um mundo aberto, liberal, o fim da história que o Fukuyama profetizou, né, nós temos um mundo cada vez mais nacionalista, mais fechados, com mais muros, não menos muros, e a volta da velha política das nações, que se reflete inclusive na Europa. E para terminar, América Latina, Brasil, como a gente fica em relação aos Estados Unidos? Olha, a América Latina não é uma prioridade da política externa americana. A política externa americana tem assuntos prioritários no Oriente Médio, né, recursos energéticos, interesses específicos, né. O governo Obama tentou, a expressão que eles usaram era pivotear a política externa dos Estados Unidos para o Sudeste Asiático, uma política de contenção da China, clara, né? Então as prioridades dos Estados Unidos são sempre a Europa e devem ser também o Oriente Médio, também como sempre, e agora, mais do que nunca, o Sudeste Asiático. Então a América Latina passa um pouco ao largo das prioridades da grande potência americana. Tá legal, professor. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço.